Oi pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula e o tema da aula de hoje é método cascata. O método cascata é o terceiro método que vamos estar utilizando quando houver sobreposição de sinais. Ele é utilizado com maior frequência do que os outros métodos e funciona com grande segurança. A denominação cascata representa a conexão de válvulas memória em forma escalonada. Neste método são utilizados somente fins de curso com acionamento por rolete, sem a necessidade de gatilhos. A queda de pressão é maior à medida que se aumenta o número de válvulas de comando ligadas em série. Logo, não devemos montar esquemas com mais de 4 válvulas de memória, ou seja, mais de 5 linhas. Quais são as regras gerais para a aplicação deste método? Estabelecer a sequência algébrica dos movimentos, por exemplo, A mais B mais B menos A menos ou A mais A menos B mais B menos, que são sequências indiretas. Dividir a sequência em grupos. A regra é movimentos do mesmo atuador não podem pertencer ao mesmo grupo. E se os movimentos do último grupo não existirem no primeiro grupo, os mesmos podem ser agrupados nesse primeiro. Exemplo, A mais B menos A menos, então a regra é não pode repetir letra, né, que seria atuador, 2 grupos. Neste caso, o último movimento pertence ao último grupo. Neste outro exemplo, a sequência A mais A menos B mais B menos, dividindo em grupo, repetiu letra, divide grupo 1, repetiu a letra B, divide grupo 2, e aí olhamos que podemos incorporar no primeiro grupo este último movimento. Então, incorporamos no último grupo. Aí, neste caso, o último movimento pertence ao primeiro grupo. Depois, devemos definir o número de linhas necessárias para fazer o chaveamento. E ela é igual ao número de grupos. Então, se nós tivermos 2 grupos, 2 linhas. E o número de válvulas necessárias é igual ao número de grupos menos 1. Então, nos nossos exemplos, que nós vamos ter 2 grupos, vamos precisar de uma válvula para fazer o chaveamento. Depois, devemos verificar o último movimento. E aí vamos dividir em 2 categorias. Se o último movimento pertencer ao primeiro grupo, nós devemos desenhar o circuito com A na primeira linha e o botão de partida acima das linhas auxiliares. Por outro lado, se o último movimento pertencer ao último grupo, nós devemos desenhar o circuito com A na última linha, no caso, grupo na segunda linha, e o botão de partida abaixo das linhas auxiliares. Então, aí devemos adotar que o primeiro movimento de cada grupo sempre é ligado na própria linha do grupo. Aí, se o último movimento pertencer ao primeiro grupo, este vai ser o primeiro movimento do grupo. Os demais movimentos de cada grupo deverão conter válvulas acionadas por roletes acima das linhas e alimentadas pelas linhas correspondentes de cada grupo. Então, se ele pertence ao grupo 1, vai ligado na linha 1. Se ele pertence ao grupo 2, vai ligado na linha 2. As válvulas de sinais, que têm como função mudança de grupo, que vai implicar em mudança de linha, sempre vão ficar abaixo das linhas. Para ciclo contínuo, nós devemos colocar a válvula acionada pelo último movimento em série com uma válvula acionada por botão com trava. Somente para ciclo único, nós não precisaríamos da válvula do último movimento, mas em nossos exemplos nós vamos trabalhar sempre fazendo as 2 coisas, ciclo único e ciclo contínuo. Vamos ver como ficaria a configuração de grupos. Primeiro caso, se o último movimento pertencer ao primeiro grupo e tivermos 2 grupos, nós devemos iniciar com pressão na primeira linha e os botões de partida vão estar na parte superior das linhas.
quando a gente quiser mudar para o grupo 2, devemos pilotar a válvula do lado direito e ir para o grupo 2. No caso de 3 grupos, também iniciamos com pressão na primeira linha, os botões sempre na parte superior. Se quisermos pilotar para o grupo 2, devemos pilotar a válvula superior aqui do lado direito, para ir para o grupo 2. E quando quisermos ir para o grupo 3, pilotamos a válvula do lado direito inferior, para ir para o grupo 3. No caso de 4 grupos, também iniciamos com pressão na primeira linha. Se quisermos ir para o grupo 2, pilotamos do lado direito a válvula superior. Grupo 3, a válvula intermediária, pilotamos aqui do lado direito. E grupo 4, pilotamos também do lado direito a válvula inferior. Observe que nunca pilotamos as válvulas do lado esquerdo, somente a válvula inferior é pilotada do lado esquerdo. Se o último movimento pertencer ao último grupo, aí teremos as seguintes configurações. Para 2 grupos, devemos iniciar com pressão no último grupo e os botões de partida vão estar na parte inferior das linhas, pilotando aqui a entrada 1. Se quisermos mudar para o grupo 2, devemos pilotar a válvula do lado direito, e aí pilotamos para o grupo 2. No caso de 3 grupos, iniciamos também com pressão no último grupo e os botões de partida na parte inferior das linhas. Se quisermos mudar para o grupo 2, pilotamos a válvula superior aqui do lado direito e vamos para o grupo 2. Pilotando a válvula inferior do lado direito, vamos para o grupo 3. Observem que esta válvula, nunca pilotamos ela do lado esquerdo, somente a válvula inferior. No caso de 4 grupos, também iniciamos com pressão no último grupo, os botões na parte inferior das linhas, e se quisermos ir para o grupo 2, pilotamos do lado direito a válvula mais acima, depois para o grupo 3 a válvula intermediária e para o grupo 4 a última válvula abaixo. Observem também que aqui as válvulas superiores nunca são pilotadas do lado esquerdo, somente a válvula inferior. Para ilustrar a aplicação do método, vamos utilizar 2 exemplos, sendo o primeiro deles a sequência A+, B+, B-, A-. O primeiro passo antes de iniciar a aplicação é sempre posicionar os roletes para que a sequência que desejamos seja executada. O posicionamento dos roletes são obtidos vendo o movimento anterior. No caso de ciclo contínuo, o movimento anterior ao primeiro é o último. Então, a nossa sequência é A+, B+, B-, A-. Neste caso, quem é que provoca o avanço do A? Então, cilindro A, 1, avanço, ponto 2. Quem é que provoca o avanço do B? Cilindro B, 2, avanço, 2, 2.2. Quem é que provoca o recuo do B? Letra B, 2, recuo, 3. Quem é que provoca o recuo do A? Letra A, 1, recuo, 3, 1.3. Aí nós devemos lembrar que o movimento anterior ao primeiro é o último. E aí a gente pode posicionar ele à esquerda. Aí, onde devemos pôr o rolete 1.2? Olhando para o anterior, então no recuo do A. Então 1.2 deve estar no início do atuador A, no A-. Aí vamos à próxima. 2.2. Onde deve estar a 2.2? Olhamos para o movimento anterior. Então a 2.2 deve estar situada no final do atuador A, no A+. Vamos para o próximo, que é a 2.3. A 2.3, onde que
vamos posicionar? Olhamos para o movimento anterior, que é o B+. Neste caso, então, a 2.3 deve estar situada no final do atuador B, que é o B+. Próxima, 1.3, onde vamos posicionar o rolete 1.3, olhamos para o movimento anterior, então a 1.3 deve estar situada no início do atuador B, no B-. Aí a gente vai pegar então e já colocar esses roletes definidos para fazer a sequência A+, B+, B-, A-. Então no caso 1.2 no início do A. Depois a 2.2 no avanço do A. A 2.3 no avanço do B. E a 1.3 no recuo do B. Aí finalizamos o posicionamento dos roletes nos cilindros. Aí com os roletes já posicionados, podemos iniciar a aplicação do método. Então, primeira coisa, escrevemos a sequência algébrica, dividimos a sequência em grupos, a regra é não pode repetir atuador, então nós vamos ter 2 grupos. Quantas linhas vão ser necessárias? Número de grupos -1. Então, nós temos 2 grupos, 2 menos 1, 1. Então, nós vamos precisar de uma válvula. Aí, vamos verificar o último movimento. Neste caso, dessa sequência, o último movimento pertence ao último grupo. Assim, a configuração a ser utilizada é a dada abaixo, iniciando com a última linha sendo pressurizada. Então, lembrando, se o último movimento pertence ao último grupo, nós iniciamos com pressão na última linha. Então, o último grupo inicia com pressão na última linha. O primeiro movimento em cada grupo é ligado diretamente na linha do grupo. Então, a nossa sequência lá, A+, B+, B-, A-, dividida em grupos. O primeiro movimento do grupo 1 é o A+, e o primeiro movimento do grupo 2 é o B-. Então aí aqui, o primeiro passo que a gente tem que fazer é colocar a válvula quando o último movimento pertence ao último grupo. A válvula inicia colocando ar no último grupo. Então aí aqui a gente vai ligar no primeiro grupo a linha 1 e no segundo grupo a outra válvula. Quais são os 2 movimentos então? O A+, acionando pela esquerda aqui essa válvula, vai fazer o A+. Acionando pela direita aqui, vai fazer o recuo do B. Então, o recuo do B está no grupo 2, que é a última linha. E o avanço do A está no grupo 1, que é a primeira linha. Aí, a gente vai colocar os demais movimentos de cada grupo, vão conter válvulas acionadas por roletes acima dessas linhas e alimentadas pelas linhas correspondentes dentro de cada grupo. Então, no caso aqui, ainda falta o B+, e o A-. O B+, qual é o rolete? 2.2, certo? Que faz o B avançar. Então, eu vou colocar ele aqui, o rolete fazendo o avanço do B, e lembrando que ele está no grupo 1, então ele tem que estar ligado na linha do grupo 1. Aí o próximo, falta o A-. O A-, quem faz o A- é o rolete 1.3. 1.3 eu tenho que colocar ele fazendo o retorno do cilindro A, e ele vai ter que estar ligado na linha do grupo 2, porque ele pertence ao grupo 2. Depois, o próximo, as válvulas que têm como função mudança de grupo, que provocam mudança de linha, vão ficar sempre abaixo das linhas. E aí, eu tenho que saber, quando o B avança, ele vai acionar qual rolete? O 2.3. Então, o rolete 2.3 é o rolete responsável pela mudança de grupo. Então, quando o B avança, aciona o 2.3, mudando do grupo 1 para o grupo 2.
esse rolete 2.3, ele tem que ficar abaixo da linha e fazer entrar no grupo 2. Então a gente vai vir aqui, lembrando então, aqui os movimentos do grupo 1, aqui os movimentos do grupo 2. Então a gente vai colocar ele aqui. O rolete 2.3 é responsável em fazer a mudança para o grupo 2. Depois, para ciclo contínuo, nós devemos ter a válvula acionada pelo último movimento, em série com uma válvula acionada por botão com trava, e para ciclo único, uma válvula acionada por botão pulsante. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar, quando o ar recua, que é o último movimento, qual é o rolete que ele aciona? Então, a gente olhando lá no pneumático, nós vamos ver que ele aciona o rolete 1.2. Então, 1.2, a gente vai prever, então, para fazer as duas coisas, né? O circuito vai fazer ciclo único e ciclo contínuo. Então, nós vamos incluir uma válvula OU, e o nosso circuito vai ser assim, ó. Uma válvula com botão com trava, em série com a do último movimento, que é 1.2. Aí ela vai estar fazendo uma função OU com um botão pulsante para fazer ciclo único. E tudo esse conjunto aqui tem que ir onde? Ele tem que ir acionando movimentos do grupo 1, que é a partida da máquina. Certo? Então a gente vai pegar esse conjunto todo e vamos ligar aqui na entrada 1 desta válvula e eles vão dar a partida. Aí completamos as ligações. Está pronto o nosso circuito. Então, encerramos aqui então a primeira parte dessa nossa videoaula. Na segunda parte estaremos vendo um outro exemplo onde o último movimento pertence ao primeiro grupo. Então, até mais.